Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 10 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o VGSA, nosso novo programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Antes de começar o Veja Mercado, você já deve estar reparando aqui no nosso telão. Trago a capa de Veja desta semana. Peço que coloquem em tela cheia para o nosso telespectador, enquanto eu a descrevo para o nosso ouvinte que nos acompanha pelo Spotify. Licença para gastar. A capa de Veja desta semana conversa bastante com os assuntos que nós tratamos aqui no Veja Mercado diariamente. Na imagem, uma torneira aberta com notas de real sendo despejadas. E essa licença para gastar, a capa acontece depois de um resultado das contas públicas no mês de setembro ter vindo bem pior do que o mercado projetava, um déficit de 18 bilhões de reais nas contas públicas apenas em setembro, quando a expectativa era por um superávit de 9 bilhões de reais. A projeção é que o país, o Brasil, tenha um déficit fiscal de 140 bilhões de reais apenas em 2023. A meta do governo para o ano que vem, prevista no novo arcabouço fiscal, era de déficit zero em 2024, mas o presidente Lula, há 2 semanas, praticamente jogou a toalha, disse que é muito difícil, improvável dessa meta ser cumprida no ano que vem, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta manter a meta de déficit zero para o ano que vem, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dado alguns recados ao governo, disse que um caso de mudança de meta não é um bom sinal para a economia do país. Isso pode afetar o crescimento econômico do Brasil e também interferir nas decisões do Copom sobre cortes de juros, porque uma mudança de meta, segundo o Campos Neto, significa um abandono da meta. Vamos ao mercado, porque as bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Lá fora, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, discursou ontem, falou um pouco sobre política monetária, mas não deu nenhum sinal de que os juros devem ser cortados nos Estados Unidos a médio prazo. Essa era a expectativa do mercado mesmo. Os juros devem continuar em patamar elevado por bastante tempo, mas aquela alta que era precificada anteriormente, ela se torna improvável para os próximos meses. Aqui no Brasil, tem resultado da Petrobras. A estatal registrou lucro de 26 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano, um número, gente, que é 40% menor em relação ao mesmo período do ano passado e que ficou abaixo da expectativa do mercado, que era de um lucro de 30 bilhões de reais. Além disso, a Petrobras também divulgou o pagamento de dividendos no valor de 17 bilhões de reais aos seus acionistas. Importante sempre ressaltar que 40% desse valor vai direto para o caixa da União. Claro, vamos falar bastante sobre o resultado da Petrobras, mas nesta sexta-feira o IBGE também divulgou há poucos instantes números de inflação pedidos pelo IPCA referentes ao mês de outubro. Os preços subiram em média 0,24% e a expectativa do mercado era de que subissem 0,29%, portanto é um número ligeiramente abaixo do esperado. Edição cheia, repleta de assuntos muito importantes. Para conversar comigo sobre todos eles, recebo no Veja Mercado de hoje o economista e professor do INSPER, Alexandre Chaia, que já compartilha a tela aqui comigo. Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Gil. Alexandre, começo falando sobre Petrobras. A empresa divulgou ontem seus resultados trimestrais, teve um lucro de 26 bilhões de reais, abaixo do consenso de mercado, apontava para um número próximo a 30, e também menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Me aprofundando um pouco nesses números, é possível dizer que a nova política de preços dos combustíveis da Petrobras, ela afeta em alguma magnitude o lucro da empresa? Nesse primeiro momento, não. O que aconteceu, a queda do lucro da Petrobras, e ela tem duas coisas que geraram. A primeira foi a própria redução do preço do petróleo, né? Você pegar do ano passado, o petróleo chegou a bater $120 o barril, hoje está negociado na faixa de 80. Se você pegar essa diferença, parte dessa redução do lucro vem daí, vem que o petróleo está mais barato, o mundo inteiro está mais barato. Outra coisa, a receita, o petróleo é cotado em dólar, o dólar também estava muito alto ano passado. Então, com isso, ele também reduziu. A Petrobras ela acabou reduzindo o preço do petróleo, da gasolina no Brasil, dos derivados de petróleo, muito mais por conta desses dois fatores, queda do preço e queda da cotação do dólar. Isso é um impacto em qualquer
empresa petrolífera, não teve muita complicação. Agora, parte dessa diferença que tem do mercado em relação que estava precificado, o mercado já trabalhava com lucro menor, exatamente por conta dessa redução do preço do petróleo, era que ela teve entrada de novas plataformas, a Petrobras está voltando a investir, e a marcação a mercado dos ativos dela tem prejudicado um pouco o resultado dela, tanto que ela não está tendo ganhos recorrentes de venda de ativos, como tinha na época do Pedro Parente, da política anterior, que era de satisfazer de ativos e distribuir resultado. Ela agora, esse ponto é que dá para dizer que mudou do ponto de vista do que era antes da política para agora. A Petrobras deixou de ser uma empresa que estava focando no mercado de petróleo e focando mais na atividade principal dela e voltou com a visão do governo de estatais, de interferência na economia brasileira, que está certo ou errado, é uma questão aí muito mais filosófica, mas ela voltou a ser uma empresa que quer expandir sua participação no mercado. Entrar não só na participação como investimento, mas também como monopólio do petróleo, tentando de alguma forma fazer com que você cada vez seja mais representativa a venda da Petrobras no mercado brasileiro. Então, esses dois fatores fazem com que ela perca aquele lucro não recorrente que tinha antes da venda de ativos. Quero pegar essa parte final da sua resposta, me aprofundar um pouco, justamente projetando próximos trimestres, próximos anos. Foi um lucro um pouco abaixo do que o mercado esperava e em razão, segundo você, de um aumento nos investimentos. O que a gente pode esperar, portanto, Alexandre, para os próximos anos? É de se esperar lucros menores do que aqueles estratosféricos que foram registrados, principalmente no ano passado? Sim, não. O que aconteceu no passado é totalmente atípico. O que aconteceu foi uma disparada. Na verdade, não foi só a Petrobras que teve lucros atípicos. Todas as empresas ligadas ao setor de commodities tiveram lucros atípicos, porque com o fim da pandemia, você teve aí um problema de logística, e junto com a guerra da Ucrânia, mas nem tanto pela guerra da Ucrânia, ela foi importante. Essa guerra que está acontecendo em Israel agora, na faixa de Gaza, com os palestinos, tem mais potencial de dar problema no mercado de petróleo do que a Ucrânia. Porque o que aconteceu na guerra da Ucrânia foi muito mais a redução da exportação da Rússia, que foi suprida pela China. A China acabou comprando o petróleo da Rússia. Então, não teve tanto desequilíbrio no mercado de petróleo, mas todas as commodities, em geral, tiveram lucros, porque no ano passado o preço das commodities parou, tanto que você está tendo esse efeito. Você começou a falar exatamente comentando que os Estados Unidos chegou já no pico da taxa de juros. A taxa saiu de 0 para próximo de 5, porque a inflação nos Estados Unidos, como a inflação na Europa, a inflação no Japão, na China, em todos os lugares, foram derivadas exatamente desse aumento de commodity. Então, como esse aumento se dissipou, tanto vamos dizer, pela estabilidade que está acontecendo no mundo. Hoje, a pandemia realmente acabou do ponto de vista econômico, né? Ela já tinha diminuído, ainda tem um resquício ainda de doença, mas do ponto de vista econômico, as coisas voltaram à normalidade. Então, os preços voltaram ao normal. Aquele lucro que a gente teve em 22, ele nunca mais vai acontecer, é forte. Mas ele não é esperado acontecer, porque isso foi um período de crise. Agora, a Petrobras vai manter essa política de lucro mais ou menos estável em função do preço do petróleo. O que pode acontecer é que, numa queda de preço, o governo pode, nessa política mais de querer ajudar o consumo de combustível no Brasil, reduzir o preço. E a Petrobras, por essa nova política, devia manter o preço estável, porque é uma janela maior de movimentação de preço. Isso a gente não tem certeza ainda se isso pode impactar o lucro. Mas, a princípio, a política de preço nova não foi testada, porque o petróleo se estabilizou nesse patamar de 80, então não tem nem altas nem baixas, que é como aconteceu em 22, né? Então, você não está tendo esse problema. Porém, a parte do investimento, essa vai continuar. Então, a tendência é que grande parte do lucro da Petrobras, que era distribuída como dinheiro, seja investida em novos projetos, em expansão da atividade. A questão toda aí é que, na época da Dilma, e esse é um ponto que é importante olhar os investidores, na época da Dilma, que foi realmente onde a Petrobras entrou totalmente no problema, tanto que teve essa mudança que o Pedro Parente fez para reorganizar a Petrobras, teve um endividamento muito grande. O crescimento da Petrobras na época da Dilma foi baseado em tomar dívidas para investir. Enquanto aparentemente, essa política agora ela tem mantido o endividamento estável,
Obviamente aumentou porque ela trouxe uma plataforma por lease, então aumenta a dívida, aumenta ativo, mas a princípio ela não está tomando dívida para fazer expansão. Se isso continuar, ela vai se manter saudável com o lucro estabilizado nesse patamar. Certo, Alexandre. Já são 3 trimestres de uma nova gestão, de um novo governo, de uma nova gestão, Jean Paul Prats à frente da companhia. Que tipo de avaliação você faz dessa gestão e principalmente das mudanças que foram implementadas? E me refiro, claro, à política de preços dos combustíveis, citada nessa resposta anterior, me aprofundo nesse tema, mas também a política de dividendos da Petrobras, ela foi revista, o percentual sobre o lucro ele foi diminuído nesse período, e quero entender, então, qual que é a sua avaliação da gestão, das mudanças que foram implementadas, e, para fechar, que tipo de reação que a gente pode esperar do mercado nesta sexta-feira? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que não deu ainda para a gente avaliar efetivamente uma nova política. O que é bom, se você pensar do ponto de vista, não teve nenhum grande mudança do ponto de vista estratégico da Petrobras, a não ser que as falas iniciais do presidente dizendo que o objetivo é que a Petrobras seja mais ativa no mercado. E isso ele está, de alguma forma, fazendo com essa política de investimento dele, ampliando o arco de atuação da Petrobras. Mas, em si, a política nova, a nova gestão, né, não foi avaliada ainda, porque não teve nenhum grande problema. É isso que eu falei na resposta passada. O petróleo está com preço estável, então você não teve ainda o teste da política de preços novo. A política de dividendo está em linha com o que ele tinha falado, mas também não é uma política de retenção de dividendo muito grande para fazer investimento. Ele está mantendo aí uma lógica de crescimento vegetativo com expansão da Petrobras. Então, aparentemente, a nova gestão tem mantido uma estabilidade econômica e uma sustentabilidade, foi a palavra até que ele usou na entrevista de colocação, uma sustentabilidade financeira e econômica da Petrobras para os próximos anos, mais voltados à expansão do negócio, a tornar a Petrobras novamente uma grande empresa. Agora, também um ponto importante que é destacando, que ano passado foi um ano muito atípico. Então, qualquer comparação que você faz com 22, ela também não ajuda, porque ano passado o governo acabou forçando um aumento de pagamento de dividendo do lucro que estava retido, de toda a distribuição, para reforçar o caixa do governo. E isso, aparentemente, este governo, apesar do Haddad focar em déficit, até você comentou do déficit de 140 bilhões, ele não tem forçado as estatais a distribuir dividendos adicionais para ajudar o caixa do governo. Então, isso, de alguma forma, é bom, porque no governo anterior, você acabou tendo uma sangria das estatais para poder resolver o problema de caixa que estava furado no governo passado. Esse governo não tem interferido no ponto de vista de eu vou usar as estatais, não só a Petrobras, as estatais como um todo, como uma forma de ajudar o caixa do Tesouro. Isso é bom porque também você não prejudica nem a parte, nem você, de alguma forma, não gera uma empresa voltada só para a população, mas também não voltada a dar um lucro excessivo e sangrando o resultado. Você cria uma estabilidade, uma sustentabilidade na empresa no longo prazo. Esse ponto é que fez com que a ação da Petrobras não caísse com a entrada do governo novo. Ela se manteve mais ou menos, tem crescido, só que ela estava ainda nesse teste dessa divulgação de resultado, estava forçando aí você ver realmente como seria a política de distribuição. Com essa política do jeito que foi definida, acredito que a tendência do preço da Petrobras seja de um pouco de crescimento, talvez não voltando a grandes patamares, mas voltando a um crescimento sustentável do preço da ação. Alexandre, troca um pouco de assunto aqui, fala um pouco sobre a política fiscal do Brasil, porque existe um grande paradigma em Brasília, se muda ou não muda a meta fiscal para o ano que vem. O presidente Lula, 2 semanas, praticamente tinha jogado a toalha sobre o cumprimento do déficit zero para o ano que vem. O ministro Haddad disse que não é bem assim, tenta negociar e tenta manter essa meta para o ano que vem, apesar de o mercado financeiro como um todo acreditar ser muito improvável o cumprimento dessa meta para o ano que vem. Quero ver a sua análise sobre esse tema, sobre esse paradigma, sobre essa mudança. Quais podem ser os efeitos de uma mudança de meta fiscal para crescimento econômico do Brasil, para a Copom também, para juros e para a credibilidade do governo como um todo?
se uma mudança de meta ela aumenta a credibilidade, se ela faz o governo perder credibilidade. O que está em jogo para os próximos meses, para o ano que vem? Então, esse é um tema que divide bastante os economistas em geral, né? A gente está tendo no debate econômico, tanto vamos dizer, no meio acadêmico quanto no meio empresarial, os economistas que lidam com o mercado em geral, eles estão bem divididos se a mudança da meta seria benéfica ou não benéfica. A minha opinião, e aí nós estamos discutindo muito mais numa visão que eu tenho, eu acho ruim. Eu acho que você mudar a meta, você dá um sinal que você não vai conseguir atingir os objetivos que você queria. Isso é um pouco o que o Banco Central está falando. Mudança de meta significa perda de credibilidade, excesso de gasto, porque parte da inflação é consumida por gasto que o governo tem. Se o governo continua gastando mais do que arrecada, a tendência é ter uma demanda agregada maior, isso forçando o aumento de preço, apesar de você ter saído do IBGE, divulgou o IPCA um pouco mais baixo. Isso é bom, porque provavelmente esse ano a gente vai conseguir atingir a banda da meta, então o Banco Central vai conseguir, depois de vários anos, atingir esse conceito da banda, mas gera uma demanda agregada e é ruim para a credibilidade do país, para mostrar que o governo, ele, no longo prazo, é sustentável. Tem outros economistas, e eu vi já gente falando, que era melhor ele já reconhecer a meta agora e já assumir o ajuste e colocar, vamos dizer, o problema na mesa para todo mundo saber esse número, do que chegar daqui a 4, 5 meses, começar a fazer contingenciamento e acabar não conseguindo, porque aí você vai ter a briga política com a Câmara, com o Senado, que quer que aprove os gastos, quer colocar dinheiro, e o próprio governo, o presidente Lula, e a ala política do governo querendo gastar dinheiro. Então, era melhor que você já colocasse na mesa um número real, mais próximo da realidade, para todo mundo nos surpreender na frente. Mas eu acho que isso gera um problema de credibilidade. Eu acho que você realmente já assumir que você não vai nem fazer esforço para poder tentar resolver o problema de caixa, que é o grande problema. Esse problema está acontecendo, tirando ali algum período onde o Temer e o Meirelles tentaram resolver, isso está acontecendo desde o início do governo Dilma. Então, estouros de caixa, estouro do gasto do governo, eles foram ocorrendo sempre. Não teve no último ano do governo Bolsonaro, por problema de geração excessiva de caixa das estatais, por problema de contenção de gastos que foram jogados para o próximo governo, isso acabou gerando um excesso, mas muito artificial, muito apedalada, como a Dilma fazia. Então, esse é um problema. A gente tem muitos anos, já tem 3 governos praticamente, 2 da Dilma, contando o Temer, e o governo do Bolsonaro, que a gente tem problemas no caixa do governo. E se você já começa o primeiro ano, que herdou do governo no ano passado, o problema de caixa, e já no próximo ano que você poderia mostrar que você está preocupado com a contenção, você já joga a toalha, é uma sinalização ruim. Mas voltando, esse é um tema que está dividindo o mercado. Tem gente que acha que é melhor já botar o problema, botar o bode na sala, para todo mundo saber exatamente o que vai acontecer, do que lá na frente as pessoas serem surpreendidas. Apesar que ninguém vai ser surpreendido, porque todo mundo sabe que a meta não vai ser atingida. Mas pelo menos você tem aí, que é um pouco o que o Haddad está fazendo, eu vou manter a minha palavra de tentar ter déficit zero, até com aprovações. Porque se você começa a jogar a toalha, o Congresso vai perder a força para aprovar as medidas de reforma tributária, vai perder a força para aprovar a reforma dos fundos de investimento, para você poder tributar mais. Porque você começa a dizer, olha, acabou o problema, então eu não preciso mais me estressar com as pessoas na aprovação de medidas não populares. Então, se você continua com esse déficit zero, você continua forçando a mão para que medidas impopulares sejam adotadas para poder tentar chegar nesse déficit, mesmo sabendo que ele não vai ser atingido. Alexandre, para fechar o nosso programa, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dado alguns recados ao longo dessa semana e tem afirmado que uma mudança de meta representa um abandono da meta, me refiro à meta de déficit zero para o ano que vem. Ao mesmo tempo, existem outros fatores na mesa, uma inflação, como você bem disse na resposta anterior, que dá sinais de que está sob controle, dado de hoje veio ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, e lá fora um cenário de uma probabilidade de alta nos juros americanos, que é menor, passou a ser menor, sobretudo depois da semana passada. Só que, ao mesmo tempo, tem um risco fiscal aqui no Brasil. Nessa balança, pensando em Copom, pensando em juros, o que deve pesar mais para os próximos meses e o que a gente pode esperar para a taxa terminal?
Então, vamos lá. Primeiro, esse ano já está dado. Então, dificilmente você vai ter alguma mudança. Uma próxima queda vai ser de 0,5%, que era o que todo mundo esperava desde o início, né? Quando ele começou o ciclo de corte dele, efetivamente, eles começaram a sinalizar que eles iam até esse ponto. A dúvida era até onde vai no ano que vem. E o ano que vem, o mercado todo está trabalhando e não mudou isso do ponto de vista que os juros vai cair até metade do ano que vem. E aí vai se estabilizar e vai ver o próximo passo. Quer dizer, vai ter aí uma pausa de ajuste. Ela vai continuar caindo no primeiro semestre, nas 4 primeiras reuniões que vão ter, e a partir daí você para analisar quais são os cenários para o futuro. Quando chegou no auge, que a inflação estava caindo muito rápido, a curva de juros tinha sinalizado chegar próximo de 9,5% no final do próximo semestre. Depois da piora do cenário americano, na guerra, nos gastos, além de tudo, com o impacto das falas do Lula, essa curva ela chegou ali a próximo de 11%. Quer dizer, ia ter muito pouca queda, provavelmente mais 0,5% de queda nas próximas reuniões do ano que vem. Porque tinha uma expectativa que realmente ia ter esse aumento dos juros americanos. É importante ter na cabeça que a margem de manobra do Banco Central brasileiro é bem pequena. Por quê? Porque ele tem que manter um diferencial de preço em relação aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos vai para 6% de juros, dificilmente você vai conseguir baixar de 10% no melhor cenário, mesmo que o governo estivesse fazendo tudo de bom, porque o risco Brasil, o risco de ter um país em desenvolvimento, ele gera um pouco de prêmio em relação aos Estados Unidos, aos países desenvolvidos. Como os Estados Unidos parou outra vez nesse nível de 5, existe aí uma margem para chegar próximo de 9, 9,5%, que era o que todo mundo esperava. Agora tem muito mais a ver com o cenário interno. Agora o cenário externo parou de prejudicar a curva do Copom e agora nós estamos falando de cenário interno. Apesar da piora, a fala do Lula no início, ela gerou muito mais impacto do que está gerando agora. Acho que as pessoas absorveram essa discussão se vale ou não vale mexer na meta. O primeiro choque foi, cara, acabou, o governo vai gastar, foi como foi a capa da Veja, dizendo, a torneira aberta para gastança. Agora já se discute, realmente faz ou não faz sentido ajustar, talvez deixar com 0,5%, com 25% de ajuste, que ainda está dentro vamos dizer, das bandas que estavam definidas no arcabouço fiscal, e isso talvez não seja tão ruim. Então, aquele efeito negativo primeiro da fala do Lula já se dissipou, não acabou, então você ainda tem ainda impacto. Então, a tendência é que a taxa de juros, quando passar esse primeiro ciclo, a passar a LDO, realmente o governo colocar na mesa tudo o que ele quer dizer em termos de meta, a tendência é que os juros caia e aí pode chegar próximo de uns 10%. Mas menos de 10% no ano que vem eu acho difícil a taxa cair. Tá certo, Alexandre, muito pano para manga para essa discussão. O fato é que mais gastos, isso provoca déficit fiscal e lá fora, sobretudo, a visão não é boa, sobretudo do Brasil, que caminha para recuperar o grau de investimento pelas agências de classificação de risco. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, muitos assuntos, programa quente, o papo foi ótimo, as portas aqui estão sempre abertas, viu? Até uma próxima. Um abraço, Gil. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações e ao que será assunto ao longo do dia nos mercados financeiros. Números de inflação divulgados há pouco pelo IBGE mostram que o IPCA subiu 0,24% no último mês de outubro. A expectativa do mercado era de crescimento de 0,29%, portanto, número ligeiramente abaixo do esperado. Também resultado da Petrobras, a empresa lucrou 26 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, e abaixo das previsões do mercado financeiro, que apontavam para um lucro de 30 bilhões de reais nesse período. A companhia também anunciou o pagamento de 17 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas, o que inclui, com quase 40% desse montante, a União, o governo federal. Além da Petrobras, o Bradesco também divulgou seus resultados, reportou um lucro de 4,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, neste caso uma queda de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, negociado a R$ 4,93, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição muito quente, cheia de assuntos aqui do Veja Mercado. Agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência e também te convido a assistir o VGSA, nosso novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país.
não deixe de ler a nossa reportagem de capa desta semana, que é sobre economia, sobre um assunto que nós tratamos aqui diariamente no Veja Mercado. Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Te desejo um excelente final de semana, um bom descanso e até semana que vem.